Não vamos discutir futebol hoje, não, vai. A história de vida dos dois é uma história de superação, é uma história de disciplina. O atletismo é um esporte que explora os limites humanos, né? Eu era o jogador, né, que puxava contra-ataque, eu servia só pra Então isso você entrava no futebol. segundo tempo, é isso? É, às vezes... Negar um diagnóstico às vezes só traz mais sofrimento pra pessoa. O treinador falava, Lipe, só não esquece que você tem que correr menos que a bola, hein, Lipe? Pode parar com o mimimi. O time jogou mal demais e pronto. Salve, galera! Ligada aqui no PalpiteCast. Nesse final de ano, na saideira de 2025, estamos juntos mais uma vez para trazer aquele debate quente. Hoje não vai ser de futebol. Hoje nós vamos para outros esportes. Temos dois convidados aqui especiais. Já vamos apresentar para você. Vamos ampliar, né? Falar de outros esportes, esporte olímpico, paralímpico também, né? Esse é o papo do PalpiteCast dessa semana. Então convido a você a deixar o like, interagir com a gente aí nos comentários, já que é um programa gravado. Estamos aqui entre o Natal e Ano Novo, apresentando esse programa para você. E vamos juntos. Eu estou no lugar do Marcelão, porque o Marcelão tá com a garganta... Fala um pouquinho aí, vai. É a idade, PA. Tudo bem com você? Tudo bem, PA. PA é a idade, cara. A gente gravou outro podcast, ó, hoje é o segundo do dia. Não pode fazer um... Não, hein? Eu tô sofrendo, viu, PA? Porque eu não tô conseguindo. Você vê que a minha voz não tá saindo, mas tá em boas mãos, né, PA? Com É o certeza. grande amigo. Só que hoje eu tô me sentindo estranho, porque hoje ele tá no meu lado esquerdo, né? Geralmente... Tá do outro lado. Hoje eu sou o seu braço direito, PA. Bom, daqui a pouco você se acostuma, né? Mas deixa eu apresentar os nossos convidados aqui. Primeiro, ele, aqui logo à minha esquerda, Luiz Felipe Muniz. Lipe, né? Isso. Já foi do atletismo olímpico, agora paralímpico. Seja bem-vindo. Vamos contar muito um pouco da sua história aí. Tem história de vida. Sim, então, eu participei do Comitê Olímpico, né, por bastante tempo. Fui federado pelo SESI, né, assim como também ainda sou, porém agora sou federado no Comitê Paralímpico, né. Eu sou natural do estado de São Paulo, né, atualmente eu tenho 24 anos, sou atleta atualmente paralímpico da categoria T38, que é uma categoria que foi feita para atletas com paralisia cerebral leve, né? E é isso. Maravilha. Então, o Lipe já se apresentou aqui, fez uma apresentação breve. Bem-vindo. Vamos falar muito da sua história de vida, dessa transição, né? E ao lado dele, né? Tá ela aí, a doutora. Agora é doutora, né? Agora sim. Nara Verônica, seja bem-vinda. Obrigada. Ex-atleta também, né? Isso. Já foi do polo aquático, vai falar muito desse esporte aí, que a gente só tem contato nas Olimpíadas, né? Basicamente isso. Então, como o PA, né, já apresentou, eu sou ex-atleta de polo aquático pelo SESI São Paulo também. Comecei na natação com 4 anos de idade por problemas respiratórios, então não sou de família de atleta. Fui convidada, né, pelo meu professor Márcio Marcato, um abraço para ele, inclusive, a conhecer o polo aquático, e depois do primeiro contato, nunca mais quis voltar para natação. Percebi que, assim, o polo aquático era minha paixão. E então, com 9 anos, comecei a treinar no SESI de Santo André, né? Era o início do polo aquático no SESI, no geral, principalmente do feminino, né? Que a gente sabe que o esporte feminino tem algumas barreiras a mais do que o masculino, ainda no Brasil, né? Que é um país ainda em desenvolvimento. E com 12 anos, fui federada, fui a primeira federada do SESI Santo André, né? No polo aquático, eu e mais uma amiga minha. Comecei a jogar, então, nas categorias de base, desde o Sub-13, que era a primeira categoria. Então, comecei com 12 anos de idade, joguei todas as categorias, Sub-17, Sub-19, até chegar no adulto. Então, eu joguei o primeiro campeonato adulto que o SESI São Paulo participou no polo aquático feminino. Eu lembro que a gente estava muito nervosa na época, porque ninguém nunca tinha jogado um adulto. A gente super jovem. Eu joguei meu primeiro adulto, acredito que com 15 anos de idade, jogando contra atletas olímpicas já. Atletas, às vezes, que tinham a mesma idade da minha mãe. Então, assim, atletas que eram o dobro do meu tamanho, mas a gente tinha que começar de algum lugar.
E hoje, né, parei por conta da medicina. No nosso país, a gente sabe ainda que falta um pouco de incentivo, né, para os atletas conseguirem se manter na área, ainda mais quando a gente chega nesse período de escolher entre uma faculdade ou se manter no esporte. E naquele momento eu fiz a decisão de me focar, né, no meu sonho de ser médica. E hoje formada, né, como médica, mas ainda jogando, apesar de ter saído do profissional, jogo ainda todo sábado, jogo alguns campeonatos no Master também. Então é isso, sou muito grata por tudo E que o você esporte. aconselho o Lipe também. Porque ele tá na ativa, né? Não, com certeza. Nem então... falei, eles são namorados, tá? Eles vão contar a história da Vou relação deixar a deles. questão aqui. Olhando, após a apresentação de ambos, quem você acha que puxou esse namoro? Quem Com você acha certeza que foi deu? ela. Eu vou dizer que o primeiro beijo fui eu. Vale o palpite quietinho. Vamos falar que no meu caso também foi a patroa que tomou a iniciativa. Um beijo pra Manu, minha esposa. Estamos aí, ó, 17 anos já casados. Meu Deus do céu, cara. É isso aí. Bom, vocês estão falando muito do esporte, às vezes da questão ainda do país, do desenvolvimento. Houve realmente para Rio 2016 uma certa ação, um envolvimento, mas você vem de um esporte que o polo aquático, como eu disse, né, o brasileiro só conhece nas Olimpíadas mesmo, né? É um esporte bem diferente. A natação, ela tem ainda, dentro dali dos esportes aquáticos, a natação ela acaba tendo uma atenção, até pelas conquistas, tivemos ídolos, né, nesse esporte. Gustavo Borges. Né? Pois é, mas me fala um pouquinho aqui, o seu sentimento em relação a chegar àquele momento de dividir, falar, não dá mais para seguir no esporte, vou seguir a carreira na medicina. Como eu cresci, né, como atleta, eu não me conhecia não sendo atleta. Então, naquele momento, meu primeiro pensamento foi: será que dá para manter os dois? Na verdade, eu sou de uma família humilde, né, sempre fui. Então, assim, eu não tinha como pagar a faculdade de medicina, não tinha como pagar o ensino médio, não tinha como pagar cursinhos para medicina. Então, ou eu conseguia de forma gratuita ou não faria. E naquele momento, além de eu ter sido atleta do SESI, né, estudei 11 anos também, sou muito grata, inclusive, a todos os meus professores, né, todos os profissionais que me ajudaram na caminhada, mas naquele momento eu pensei no que eu queria para o meu futuro. E como atleta, a gente sabe que a gente tem um tempo de vida limitado, né, então a gente se torna velho muito rápido no esporte. E eu sentia que eu tinha um propósito maior de vida. Então, eu sempre gostei da área de biológicas e sempre quis cuidar das pessoas. Então, eu sempre fui muito envolvida em projetos sociais, ONGs, em diversos outros projetos, né? Então, o sentimento naquele momento foi: vou tentar conciliar os dois. Então, eu estudei no SESI até o 9º ano. No 9º ano, eu comecei a prestar várias provas para tentar bolsas em colégios que eram mais voltados para o vestibular, né? Porque o SESI é um colégio um pouco mais voltado para a indústria, né? Como todo mundo sabe, Senai, que é a parte mais industrial. Consegui bolsa na Termomecânica, que é um colégio muito conhecido na região, e consegui também no Liceu Jardim, que foi onde eu fiz meu ensino médio. Inclusive, sou muito grata também a todos os profissionais, né, de lá. Consegui bolsa de 100%, era uma das escolas ainda é uma das escolas mais renomadas da região. E naquele momento, meu time estava migrando do SESI de Santo André para o SESI Vila Leopoldina. Conversei com o meu técnico, naquele primeiro ano de ensino médio, né? Eu tentei manter os dois, mas é uma escola muito puxada, uma escola bilíngue, totalmente voltada para o vestibular. Eu percebi que meu rendimento começou a cair nos treinos, que eu não conseguia mais treinar todos os dias. Então, um atleta, né, de alto rendimento chega a treinar, sei lá, 4 horas por dia, entre academia e piscina. E eu percebi que meu rendimento começou a cair realmente por exaustão. Naquele ano, inclusive, a gente chegou a ficar uma semana na Argentina, treinando com a seleção de lá. Tudo custeado pelo SESI. Então, foi uma experiência muito bacana. Nesse ano também foi o ano, né, que eu acabei sendo chamada para treinar com a seleção visando um Pan-Americano no Peru.
realmente foi uma surpresa pra mim, porque eu já tava parando de jogar. O ano anterior tinha sido meu ápice no esporte, eu jogando vários campeonatos adultos também, só com 15 anos de idade. E eu até lembro do meu técnico, né, Fagner, um abraço pra você. Eu tava dentro do ônibus, indo pra escola, numa semana de provas, e ele me liga e fala: Nara, a seleção te chamou, vai ter os treinos em Bauru, eles querem que você vá. E assim, não tem como falar não pra seleção. E assim, na minha cabeça eu já tava decidindo que eu ia parar, que eu ia focar na medicina, e eu também sabia que eu não tinha condições. E aí eu tinha ido pra Argentina naquele ano, falei, tudo bem, eu vou pros treinos. Mas eu já não tava mais treinando todos os dias, então meu rendimento já tava menor. Mas então o sentimento foi esse, né? Resumindo, eu chorei muito naquele ano. Eu lembro do meu último campeonato, se eu não me engano, foi um campeonato brasileiro sub-17, o último que eu joguei. Na minha categoria, inclusive. O sentimento, assim, de gratidão por tudo que o esporte forneceu pra mim. Então, tanto na parte de saúde, sempre fui uma atleta que teve alguns problemas com peso. Então, na minha infância, eu lutei, né, com sobrepeso, o esporte me ajudou nisso. Lutei contra a questão de saúde mental, né? Então, tive alguns problemas com depressão e o esporte me ajudou nessa parte. Então, virou uma segunda família. Até hoje eu vejo, né, o pessoal do SESI, do Polo, como minha segunda família, e acho que todos ali sentem isso. Então, foi como se despedir da minha segunda família, mas sabendo que eu ia manter algum contato. Não sabia como ia ser, se eu ia voltar, talvez como médica no futuro, para de alguma forma apoiar eles. E hoje eu tô aqui, eu continuo treinando com eles, a gente treina todo sábado, né, com o time do Master. Hoje também sou médica da equipe, né? Assim, então, quando alguém precisa de alguma coisa, eu também acabo ajudando. Às vezes eu até bate uma saudade de competir campeonatos oficiais, né? Fala, nossa, aquele frio na barriga de competir um brasileiro, um campeonato paulista, de decidir alguma coisa nos pênaltis ali. E eu sinto falta disso, mas hoje eu não me arrependo das escolhas que eu tomei. Acredito também que Deus tinha um propósito maior para minha vida. Então, acho que foi isso. O que permaneceu, a sensação de gratidão, apesar de ter tido aquela sensação de, poxa, talvez eu podia ter ido mais longe se eu tivesse talvez um incentivo maior apoio, né? do país, um apoio melhor, alguma interligação maior entre universidade e esporte, que a gente vê em países mais desenvolvidos e aqui Porque no o SESI Brasil. para no ensino médio, né? O SESI tem um ensino médio também, mas não é um ensino médio tão voltado, pelo menos não naquela época, não sei como tá agora, tão voltado para o vestibular. Ainda mais o vestibular de medicina, Sim. que você tem que praticamente gabaritar a prova para entrar. Então, eu realmente precisava de uma escola que tivesse resultados, assim, extraordinários naquela parte. O SESI foi uma escola maravilhosa, assim. Eu falo que os melhores anos da minha vida escolar eu vivi ali. Então, eu tive contato com cultura, contato com esporte. Eu cheguei a fazer robótica no SESI, eu fiz coral no SESI, apesar de eu cantar super mal. Mas assim, talvez você já tá querendo demais, né? então. Ela abraça bastante coisa, hein? Então eu tentei um pouco de tudo. Já fui do vôlei, já joguei rugby, então de tudo um pouco Nossa, ali. rugby. Inclusive ginástica artística eu já fiz no SESI, mas assim, não era pra mim, não tinha coordenação, não era. Então fiz um pouco de tudo ali. Sou muito grata a todos os meus professores. O meu professor que me fez ir para a área de biológicas foi um professor de ciências do SESI, que eu conheci no 6º ano. Hoje ele já é falecido, mas eu fiquei muito feliz de poder ter agradecido ele antes dele partir, né? Então, sou muito grata. Nara, desculpa Sério. perguntar, quantos anos você tem? Eu tenho 24. Cara, como é que Ela já passou como é com- que o futebol, como é que o esporte, desculpa, como é que o esporte ele amadurece as pessoas, Sim, né? claro. Assim, eu tô vendo ela falar e, cara, ela falou sobre Tem gente que superar- passa por isso
atinge essa maturidade além dos 30. 40 35. anos, é. Ela Então, com assim, 24 anos já. entendeu? Então, assim, primeiro, convivência em grupo, passar por momentos tão difíceis como uma depressão, usar o esporte como uma base. Sei que ela agradece muito os professores, a formação que ela teve, veio de uma base pobre. Então, assim, eu sou um cara que, quando eu olho a formação do esporte, eu sempre acho que ela é assim, muito importante para a formação do ser humano. Então, vocês dois, a gente pode perceber que são muito jovens, mas que têm a vivência do esporte, a vivência coletiva, a vivência da educação e o SESI, parabéns ao grande trabalho. O SESI que faz o formou uma SESI. médica, né? É isso. Teve uma participação, não foi no caminho esportivo, mas foi no caminho. Então é sensacional medicina. esse trabalho. Eu também gostaria de deixar. Por favor, Luiz. Eu gostaria de deixar meu agradecimento também ao Dr. Paulo Scaff, né, que eu creio que o SESI sem o Paulo Scaff não seria o mesmo SESI, principalmente em investimento esportivo, né? Claro que ele também trabalha em outras áreas além do esporte, mas o que eu vi que o Paulo Scaff fez dentro do esporte do SESI, né? O SESI é líder em diversos esportes aqui em cenário nacional. O SESI é nacionalmente conhecido, né? E gostaria de deixar meu agradecimento a esse trabalho que o Paulo Scaff fez, né? Ele investe bastante. Com certeza. O sistema S no Brasil é Eu sensacional. sou, assim, trabalhei muito com vôlei lá no SESI, principalmente lá na Vila Leopoldina, onde você reside. né? Do lado. Legal. Do lado da minha casa. Ela falou, a gente me dá Por sinal. saudade do bairro. Então, cara. já tive algumas oportunidades lá também no SESI Santo André, do prefeito Saladino. Enfim, é uma estrutura espetacular. O Paulo Scaff realmente dá muita atenção para o esporte, né? Ele molda uma estrutura tão boa ou tão de excelência quanto os centros esportivos norte-americanos, né? Acho Você vê que ele teve uma existe- saída. Ele saiu recentemente, agora ele volta para o controle do Grupo S, e ainda bem, porque ele é um cara que ele tem esse DNA de entender o esporte, de entender o quanto E se não tem o SESI, como que seria hoje, né? Então, por exemplo, no atletismo, né? Dentro do SESI Santo André, onde é o SESI de alto rendimento do atletismo, nós temos uma equipe multidisciplinar que não se acha em nenhum outro clube aqui no Brasil, né? Nós temos o técnico, né? Nós temos nutricionista, temos o médico, né? Lembrando, falando assim, parece até que a gente tá falando de futebol, não, a gente tá falando de atletismo. Pois é. O SESI fez o atletismo brasileiro, né? Ser tudo isso pelo trabalho, né? Pelo investimento na equipe multidisciplinar, né? Retomando, treinador, nutricionista, né? Tem o médico, né? A gente tem fisioterapeuta. Outra coisa que poucos clubes têm, biomecânica. A gente tem Olha só. um trabalho biomecânico para correção de coisas mínimas, né? Que as passadas ali, até onde a gente leva o joelho, até onde a gente puxa o quadril para correr, né? É sensacional. Ou seja, busca pela perfeição do movimento. Porque a Exatamente. perfeição do movimento, para quem não sabe, corrige, por exemplo, além de melhorar o desempenho, corrige e evita lesões. Então, quanto mais perfeita a execução de um movimento, E melhorar a eficiência também, Claro, né? as duas coisas, Que, né? Acho que esse é o ponto. Lipe, Posso pedir uma pergunta? Por favor, uma coisa? então, Dá uma olhada aqui, PA. Eu quero dar uma olhada. Você já viu de perto aquilo ali que ele tá ali? Mostra pra gente. Ele tá ali do teu lado. A sapatilha. A sapatilha. Vocês já viram isso aqui, gente? Dá uma olhada como que é uma sapatilha Esse daqui de atletismo. É uma sapatilha. Tem sapatilhas diferentes, né? Mas essa daqui é uma sapatilha que a gente corre a prova dos 100 aos 400 metros, né? A gente tem sapatilhas dos 100 aos 400, temos sapatilhas dos 800 aos 1.500 metros, Olha né? isso aqui. Olha como é Que afiado são- isso aí, bicho. São provas de meio fundo, então a gente tem sapatilha com um pouco mais de amortecimento para essas provas mais longas. Mas como vocês podem ver, né? Aqui é bem seco, não tem amortecimento nenhum, que é para ter um retorno de energia quase que imediato. Uau. Porque quando você bate no chão, aquilo que você bate, você recebe de volta, né? Em forma de energia. Então as sapatilhas de velocidade, elas costumam ter pouco amortecimento ou um amortecimento criado para retorno de energia rápido, né?
diferente das sapatilhas de fundo. Cara, e o prego é para melhorar a tração, é isso? Isso, principalmente em dias de chuva. Por exemplo, se tiver chovendo ou não, né? A gente vai correr, pode estar a chuva que for, né? Assim, muito dificilmente eles cancelam as corridas por conta de chuva, a não ser que, sei lá, teve uma chuva assim absurda. forte. Existem provas que são canceladas, mas não é qualquer chuva que eles cancelam as provas. Então a gente precisa dessa tração justamente pela velocidade das passadas, né? O atletismo é um esporte que explora os limites humanos, né? E no nosso caso ali dos velocistas, os limites humanos da velocidade, né? Então a gente precisa desse tipo de material. Esse tipo de material é muito importante para a gente poder desempenhar o máximo ali da gente na pista. Tecnologia, né? Ô, PA, sabe o que me chamou a atenção do que ele disse? Primeiro, só para uma correção, o Paulo Scaff tá voltando para Fiesp, tinha esquecido o nome, e assim, achei assertivo demais, a volta dele vai ajudar bastante. Você entendeu o que ele falou? E eu fiquei pensando na seguinte forma, né? Ele disse que a sapatilha, ela evita que tenha Perda de Perda de aderência. energia. Perda de energia. Então, mas aí eu vou olhar o contrário. Aquilo para aumentar uma lesão, porque você vai para o limite, você não absorve impacto. Ele mostrou aqui, é quase que pé no chão, assim. E geralmente, por que você usa um tênis com jogador profissional com amortecimento? Para evitar desgaste no joelho, evitar desgaste no tornozelo. E como que é? Por isso que talvez a vida nesse esporte ele seja um pouco mais curta, porque realmente é impacto todo momento, né, cara? Sim, a gente tem muito impacto no músculo, né? Tem muito impacto no ligamentos, tendão, né? Nos ossos. Na parte óssea, né? Então, assim, um velocista, se ele se cuidar, ele consegue durar bem, assim, né? O que é durar bem? Durar bem, assim, ele consegue render ali até os 30, 31, 32. Às vezes tem alguns que vão um pouco mais, mas aí também a gente tá falando de fatores genéticos. Tem atletas que têm os tendões mais resistentes geneticamente, né? Então, assim, sobre Mas aí é isso, né? exceção, né, cara? Sim. Então, assim, a duração de um velocista pode variar, mas geralmente acaba ali entre os 30, 32, né? Eu quero levar até os 35, né? Não sei se eu vou conseguir, mas o meu plano é parar com 35 anos o esporte, né? Até porque eu curso nutrição, eu faço faculdade de nutrição, né? E eu quero ser um baita de um nutricionista esportivo futuramente. E quem sabe trabalhar até junto com ela, né? Olha só, É. já vão abrir um consultório. Já tá. Ô, PA, já tá. aqui, já tô aqui. Já tá aqui, ó, Ô, PA, casamento, já sociedade. Eu já tô aqui, ó. Vamos ó, investir nos meninos agora, PA, porque depois no futuro não vai ser fácil, hein? É. Capacidade eles têm demais. Você vê, a gente tá num papo aqui há 20 e tantos minutos e você vê, eles falam sempre de esporte e educação. Esporte Disciplina. e disciplina e educação. Ou seja, por isso que eu falo, o mundo do atleta, você ter um filho, cara, ele precisa fazer esporte, principalmente quando é criança. Né? Porque isso muda. Olha a disciplina. Eu tô vendo com muito orgulho. Tem idade para ser meus filhos. Eu tô com muito orgulho olhar a cabeça deles. Né? Eles estão falando em alto desempenho e, ao mesmo tempo, também o alto desempenho intelectual. Ou seja, eles sabem que a vida deles, eles estão realizando um sonho, mas eles sabem que é um tiro que, quando 30, 32, talvez 35 anos, então eles já estão se preparando para uma segunda fase da vida. Parabéns. Viu? Parabéns. É importantíssimo esse desenvolvimento, né? Como vida mesmo, né? Como vida. A Nara terminou um pouquinho antes o ciclo esportivo, sim. e o Lipe já está pensando mais adiante ali além dos 30. Me fala uma coisa, conta um pouco a sua história. Vi que você veio de Caieiras, né? Se não estiver enganado, né? Isso, Como que você chegou ao atletismo e ao SESI? Bom, vamos lá. A minha história de vida, ela é muito longa, né? Mas eu vou tentar resumir aqui. Tá bom. Eu nasci em São Paulo, né? Morei próximo a Caieiras. Morei no bairro de Perus, que é um bairro que faz divisa ali com o município de Caieiras, né? E cresci em Perus ali, né? E comecei a frequentar mais Caieiras só no ensino médio,
né? Onde eu morei com a minha tia, né? Lá em Caieiras, para poder cursar o ensino médio no ensino integral numa ótima escola, né? Que é o Walter Weisflog, é uma ótima escola, inclusive escola estadual também. Muito me surpreende uma escola estadual fazer o que o Walter Weisflog faz, né? Parabéns a todo o trabalho dos diretores, né? Da equipe inteira ali que trabalha em prol de manter essa escola, porque ela é referência ali em quesito sobre escola estadual, assim, o Walter é inquestionável ali na região, né? E eu estudei os meus 3 anos do ensino médio lá, e aí que entra a história de como eu conheci o atletismo, né? A pista de atletismo, eu nunca tinha visto uma pista de atletismo. Isso eu tinha de 15 para 16 anos. Eu nunca tinha visto uma pista de atletismo na vida. E logo ao lado da escola Walter Weisflog, né? Tinha uma pista de atletismo quase que oficial. Não é oficial porque são 6 raias. Uma pista oficial tem 8 raias, né? Mas assim, era coisa que tipo, pra mim, coisa de outro planeta. E eu sempre fui... eu joguei futsal, futebol de salão, né? Joguei futebol também. Mas assim, eu era muito veloz, né? Só que eu não era bom de finalização no futebol. Então, eu tinha os meus prós e meus contras no futebol, né? Então eu era o cara lá no futebol, o cara que puxava um contra-ataque, mas não era o cara que finalizava e que fazia o gol. Então, pelo fato de eu saber que eu era rápido, e eu tentei experimentar o atletismo, né? Isso de 15 a 16. Conheci o professor, o técnico de Caieiras, né? O Devernier, hoje ele é falecido. Ele já conhecia, ele já estava numa idade bem avançada, mas era um baita de um treinador, né? Que me apresentou o atletismo, né? Os princípios ali, desde de subir em cima de um bloco, eu conheci as marcações da pista, tudo isso eu aprendi primariamente com ele, né? Que legal, hein? E assim, quando eu olhei para aquela pista, cara, eu falei, nossa, Foi amor à primeira vista. foi amor à primeira vista. Eu falei, aqui é meu lugar. Que legal, que legal ouvir isso, né, Pia? Opa! Porque no futebol ele já era o velocista, né, no jogo, então... Eu era o jogador, né, que puxava o contra-ataque, eu servia só pra Então isso você entrava no futebol. segundo tempo, é isso? Às vezes sim, às vezes não, dependia muito. Ou o adversário muito forte, aí o time vai jogar defensivamente, bota o Lipe lá pra puxar contra-ataque. Pica né? no Lipe. Quando a coisa apertava ali, era eu que entrava, né? Que tinha que... tem... Correria, né? Tem- Desafogo. Tem 15, 10, 5 minutos pra fazer um gol. Bota ele lá, bota alguém que finaliza direito, né? E junto com ele e que seja rápido também pra acompanhar o contra-ataque. O treinador falava, Lipe, só não esquece que você tem que correr menos que a bola, hein, Lipe? Não adianta você chegar antes da bola, Lipe. Legal. Então, assim foi o meu... Tua transição pro atletismo, do Minha- futebol pro atletismo. minha transição do futebol pro atletismo, né? E até fui chamado por Caieiras para compor o time sub-23 de lá, mas aí eu já tava muito só no atletismo e falei não e tal. Eu meio que recusei a proposta deles de jogar o sub-23 pelo time de Caieiras, né? Eles queriam um jogador inclusive rápido. O técnico de lá falou: "Ó, a gente tá precisando de jogador veloz, você Com não a quer sua entrar pra gente?" A gente não tá tendo jogador veloz. Tem muito jogador técnico, mas não tem jogador de velocidade. E você seria ótimo. Mas aí eu acabei recusando porque eu tava já numa periodização de treino do atletismo muito importante. Era a sua pegada, né? Né? Você Já tinha tava sido treinando descoberto, pro né? Campeonato Brasileiro, inclusive, né? Então, acabei falando... eu me via só no atletismo, né? Então, já não me via mais um jogador de futebol. Era uma paixão ali. Né? Virou uma paixão, Nossa, assim. Mas ainda assim, eu gosto muito de futebol, né? E admiro Você muito. torce pra que time? Eu torço pro Palmeiras. Ah, Tá na É. fase na fase boa, né, bicho? Quer dizer, Não, mais ou menos. não tá Chegou aquela quase coisa, lá. né? Ah, esse ano. Peraí, vamos lá, Pia. Foi boa. Vamos lá, Não, Pia. não, não A vamos- gente não tem Não como... vamos discutir futebol hoje, não, vai. Ô, Só Pia, foi vem só uma cá. brincadeira só. Nos últimos 5, 6 anos, é Palmeiras e Flamengo. Se o Palmeiras olhar pro Corinthians, pro São Paulo e pro Santos,
Tem que olhar com certo, né? Porque os outros, coitados, tá numa fase que a única coisa boa que o São Paulo e o Palmeiras tem é dar risada quando o Palmeiras perde. Só sobrou isso pra gente, infelizmente. PA, você sabe o que ele colocou ali que eu achei muito importante? Você foi pro esporte paralímpico agora, né? Isso. Explica um pouquinho dessa transição, por que dessa decisão? E antes, como você chegou no SESI também? Ah, é verdade, desculpa, te atropelei. Então vamos lá. Aí que entra uma outra história também, né? Como eu cheguei no SESI. Quando o professor Devenir morreu, né? Lá de Caieiras, o meu primeiro técnico, eu fiquei meio sem saber para onde ir, né? Depois que eu saí do clube de Caieiras, porque quando ele morreu, além de ser o técnico, ele era o coordenador do atletismo de lá. E o atletismo de Caieiras só existia por causa dele. Então, assim, acabou. Não existe, hoje não existe. A gente tem uma pista lá em Caieiras, inclusive dá até dó, sabe? Que tem uma pista muito boa, nova inclusive lá em Caieiras, e que não existe equipe de alto rendimento Abandonado. que treina lá, entendeu? Não, nem para campeonato regional não tem uma equipe que treine lá, né? Que pena, né? É uma pena porque a gente vê assim quanta gente não poderia transformar a vida através daquela pista, né? Através Com da utilização daquela pista, do treinamento feito naquela pista, né? Estamos com duas Então, provas vivas. então disso, né, aproveitar, Sim. né? As autoridades ali da região, vamos trabalhar, né? Tá lá parado o negócio. Cadê o a pista- incentivo ao esporte, É, gente? Prefeito aí de Caieiras, Gilmar Lagoinha, né? Vamos investir no esporte aí, Vamos né? incentivar a Vamos incentivar, meninada. aproveitar o a estrutura que tá atletismo. lá parada, né? E olha que bonita a história que eles estão contando pra Sim. gente aqui. São dois personagens do esporte, não do esporte mais popular do Brasil, de esportes com menos, digamos assim, apoio popular. Sim. Mas olha o cidadão que eles se formaram, ambos. Sim, né? claro. Tanto como atleta, como com pessoas que tiveram a oportunidade de estudar muito por causa do esporte. Então, o esporte mudou a vida desses dois. Então, eles Com têm certeza. autoridade para falar a esse respeito. E você, prefeito de Caieiras. Caieiras, por favor, incentiva o esporte, ajuda, coloca a molecada, incentiva a molecada para Tem que pôr usar um profissional lá, né? Porque o Devani claro. faleceu e não teve É claro. uma A sucessão. falta de né? incentivo Sim. faz tudo, né? Mas seguindo, então, quando terminou ali, encerrou a operação, vamos dizer assim, como que foi? O que você fez? O que aconteceu depois? Bom, depois eu fiquei sem saber para onde ir e sem saber o que fazer, né? Porque eu a gente não era federado na época de Caieiras, não era ligado à federação ainda, a gente só disputava jogos regionais, né? Então eu não sabia assim se tinha outro clube para mim ir, para onde eu ia. Eu conhecia clubes muito longe, né? Que disputavam regionais contra Caieiras, que era São José dos Campos, né? E tal. Só que eu também não tinha condição financeira nenhuma para poder me mudar para um lugar desses e começar a treinar em outra equipe, né? Então, e mal sabia eu que tinha tantas equipes de atletismo boas em São Paulo, né? Sim. E aí depois eu fui descobrir que tinha o Pinheiros, o Esporte Clube Pinheiros, e até então eu só conhecia o Pinheiros como equipe de atletismo. Então eu fiz o quê? Falei, pô, eu só conheço o Pinheiros, então eu vou dar um jeito de aparecer por lá e ser notado lá. Então aí que entra uma outra história, né? O que que eu fiz? Eu comecei a vender chocolate na rua, em volta do Esporte Clube Pinheiros, para Estação Cidade Jardim. Estação Ele Cidade fez Jardim. de Inclusive, tudo. tem até uma reportagem, tem até uma Eu vi. reportagem que Eu vi fizeram, essa matéria sua. uma matéria minha, né, que Deixa eu foi até o pegar foi o aqui Natan que fez, inclusive um abraço pro Natan, que é um repórter olímpico, né? Do movimento. Do Surto Olímpico. Surto Olímpico. Portal. Isso. Surto Olímpico. E assim, então basicamente eu queria ser notado, né? Porque assim, eu tô aqui, eu quero fazer isso, quem tá comigo? Entendeu? E assim, sem condição financeira nenhuma, né? Não tinha grana, sei lá, pra comprar uma sapatilha sequer. Eu tinha uma sapatilha já que foi minha tia que me deu, também não era das melhores, e eu fiquei usando ela assim até. Cheguei a usar ela rasgada, furada por um tempo também, né? Só depois eu fui conseguir comprar uma outra sapatilha, que sapatilha é caro, né? Uma sapatilha hoje em dia boa tá de 2 a 3 mil reais.
E, inclusive, a gente nem encontra para vender aqui no Brasil. Muitas Olha vezes só. a gente tem que buscar Importante. fora para tentar comprar. Mas que história bonita, hein, Piá, de superação. Eu de... quero saber mais ainda. Rapaz, Calma, lógico, vamos. eu tô assim, É. emocionado de ouvir Não, ele falar é. com essa Isso, paixão, isso né? é o Brasil, gente. Isso é a realidade. É o Isso é o Brasil. Isso é o Brasil. Então, retomando, né? Você me perguntou como eu tinha entrado no SESI, né? Numa dessas, vendendo por ali, pelo Esporte Clube Pinheiros, eu também vendia numa pizzaria, né? Que é uma pizzaria chamada Pizzaria Cristal. Fica ali, é uma pizzaria muito conhecida ali pela região, né? Santo André. Não, a Pinheiros. pizzaria de Pinheiros, quando eu De vendia Pinheiros. lá. É porque Isso. tem uma pizzaria aí em Santo André. eu Tem achei com um que- nome igual, Tem, eu achei que inclusive. fosse lá. Mas aí eu também comecei a vender por lá também, que eu via que tinha encostava umas Porsche por lá, encostava umas Põe no BMW. endereço certo. Aí eu Ele falei- era esperto. Aí eu cheguei ali e falei, putz, mano, o pessoal daqui tem grana, vai poder me ajudar, quem sabe, né? Claro. E aí eu comecei a vender chocolate lá, eu andava com uma plaquinha no pescoço, assim, inclusive tá na reportagem ela, atleta olímpico em Olha desenvolvimento, só, cara, que e sensacional comecei a botar isso. a cara assim, Ó, tá aqui, ó. É que não dá pra colocar, né, Pedro? Agora a gente Depois a gente coloca Mas tá no- edição. procura, a gente manda pra coloca ele. na edição. É Então, isso. Pedrão, ó, tem aqui no Surto Olímpico, dando os créditos, ó, tá aqui, ó. A gente Deixa tá eu vendo ver aqui, essa ó. foto. sim. Vai, Presta pro depois- velho cego aqui rapidinho. É, Olha que legal. Atleta em fase de desenvolvimento. Olha que bacana, cara. Então, assim, tanto o pessoal, assim, alguns ajudavam, né, compravam um chocolate meu ali, outros não, né? Natural, né? Na região também é uma região nobre, então tem muita gente que me olhava com certo preconceito, né? Não sabia do que se tratava exatamente, de onde era, o que fazia, né? Então, assim, como você vai ajudar alguém também que você não sabe nem exatamente de onde é, o que tá fazendo, o que Sim, representa, claro. né? As pessoas têm medo As também, pessoas têm receio medo, às vezes, né? entendeu? Sei lá, pensavam que era algum golpe, né? Sim. Mas enfim, e nessa pizzaria, na Pizzaria Cristal, passou alguém que conhecia o Paulo Scaff, Olha né? só. E não sei se enviou uma foto minha pra ele segurando o cesto, igual Nossa, essa que foto que tá aí na sensacional, edição, né? E aí fizeram a ponte, né? Fizeram o SESI me conhecer. Provavelmente tiveram uma conversa com a equipe de atletismo. E só que era o seguinte, eu não tinha tempos bons o suficiente para entrar no SESI, né? E para ser um atleta registrado em carteira de trabalho, né? De alto rendimento, considerado um atleta de alto rendimento. Eu não tinha tempo para isso, né? Meus tempos não eram suficientes Porque para você isso. não era um atleta que você estava treinando como E atleta profissional. eu não né? era um atleta que estava treinando como profissional. Eu treinava assim por mim mesmo, né? Sozinho e sem acompanhamento nenhum, sem fisioterapia, sem nada, né? Na Era raça e na vontade. na raça e na vontade. Então, foi assim que eu entrei no SESI, né? Eu entrei, na verdade, em um outro cargo que não era atleta, que era auxiliar de esporte de rendimento, o cargo que eu entrei, né? Tive muita dificuldade em executar esse cargo, né? Porque é um cargo que exige conhecimento em educação física, coisa que eu tinha pouco, né? E também em outras condições, né? Que você vai ter que auxiliar ali o alto rendimento, né? É uma responsabilidade muito grande. Só que aí, qual que foi a ideia? Eu consegui trabalhar no cargo de auxiliar de esporte de rendimento, só que tá lá dentro para poder treinar também Sim. em alto rendimento, mas sem ser registrado como atleta de alto rendimento. Foi a solução que a gente achou para conseguir que eu treinasse junto com a equipe de alto rendimento olímpico do SESI. Olha só. E aí eu comecei a treinar, né? Conheci grandes atletas, né? Do SESI, né? Conheci os homens mais rápidos do Brasil no Olímpico, né? Que é o Eric Felipe, inclusive um abraço para ele, né? Um amigão meu, o Felipe Bardi, né? E o Lucas Vilar também, né? Giovana Rosália, que já foi para Mundial também, né? É uma grande atleta que hoje não está na sua melhor fase por conta de lesões, mas também uma ótima atleta. E então, assim, me trouxe uma ótima vivência, né? Participar do alto rendimento olímpico.
Só que assim, eu tinha muita dificuldade em seguir os ciclos de treino olímpico, justamente por causa da minha paralisia, que eu não sabia, Certo. né? Então, o que que acontecia? Eu tinha muita lesão, e eu não sabia o porquê, porque eu me preparava bem, né? Fazia um acompanhamento com profissionais bons, e depois ficava me perguntando, por que só eu tenho lesão e os outros atletas não têm lesão, né? Ou então tem bem menos lesão que eu. E assim ficou algo sem explicação. Eu saí, fui mandado embora do SESI depois, né? Por conta disso, de não ter resultados bons, né? E também de não conseguir desempenhar Muita tão lesão. bem a função de auxiliar de esporte de rendimento. Então, assim, fui mandado embora, fiquei 1 ano fora, né? E nesse 1 ano foi o tempo que eu comecei a desconfiar de coisas, né? E comecei a investigar ali, né? Parte médica, Parte né? médica, né? Inclusive eu descobri que nessas investigações descobri que eu tenho transtorno do espectro autista, né? O TEA. Tinha coisas que eu fazia que não sabia como, não tinha explicação, sabe? É, e Se eu e de- tiver equivocado, me deixa eu só fazer. É o mesmo transtorno do Messi? Então, algumas é, pessoas dizem que ele também tem TEA, outras não. Então a gente não sabe exatamente se é uma Porque eu já vi isso ser muito informação debatido na verídica ou não. mídia, uns falam que sim, outros falam que não. na verdade, assim, foi suposto, né, na verdade, que o Messi era portador de TEA, né? Aham. Porém, numa entrevista o Messi negou isso, né? Mas assim, talvez ele tenha alguns estereótipos parecidos com uma pessoa de transtorno do espectro autista, né? Ou talvez ele tenha, mas não tem interesse em receber um diagnóstico médico, Ou porque sabem, mas não quer Não ou externalizar. sabem, não divulgar. querem divulgar, a Exatamente. gente Porque nunca é o sabe. Messi, né? Exatamente. Às vezes não fica confortável, né? E hoje principalmente hoje, a gente tem muito preconceito com pessoas com deficiência, né? E principalmente pessoas com TEA, que hoje o TEA estão dizendo que o TEA é a doença da moda, né? A deficiência da moda. E aí, tipo assim, é por conta do tanto de diagnóstico atualmente que tá tendo de pessoas com TEA, né? É que o TEA agora ele é mais investigado do que antigamente. Sim. Então, assim, Natural, né? naturalmente vão ter muito mais Mais pessoas casos. com um Inclusive, eu diagnóstico. tenho 3 pessoas na família. Ah, é? E assim, Sim. eu sendo da área da saúde, né, o que a gente percebe, inclusive da história dele, né, é que desde pequeno ele já tinha alguns sinais, alguns Mas não sintomas era identificado. Né? que, assim, algumas dificuldades específicas na escola, algumas hipersensibilidades a som, né, alguns estímulos que alguns pacientes, né, que têm, né, o TEA também apresentam. Cada um tem o seu nível, age de forma diferente, mas algumas coisas em comuns são compartilhadas, né? Dificuldade, às vezes, de interação social. Inclusive, quando a gente se conheceu, né, e ele me contou a história dele, muito me surpreendeu o desenrolar dele até para vender doce na rua. Eu falei, gente, mas como agora ele recebeu um diagnóstico tardio, né, depois de adulto, mas assim, como você conseguia com todo esse bloqueio social, porque às vezes dificuldade em fazer contato visual e tudo, vender coisas na rua. E aí ele me falou, bom, eu só consegui porque é comum, né, pessoas com TEA às vezes terem hiperfocos. Então eles são muito bons no que eles têm hiperfoco. E um dos hiperfocos dele, o atletismo, né? E ele falou, bom, e a nutrição, então para mim foi fácil porque era pelo atletismo. Então era um dos meus hiperfocos. Então naquele momento aquilo superou a dificuldade social dele. Então foi muito interessante que apesar de existir essa dificuldade, pelo objetivo maior que era se tornar um atleta de alto nível, né? Ele fez o que precisava ser feito naquele momento. E tenho muito orgulho dele, inclusive, por toda essa história. Ó que história, hein? E Dos dois, dos dois, mas do Lipe, o que impressiona é o seguinte. Ele procurou o Pinheiros e foi o SESI, né? Que abriu O rival mortal um do outro, né? A gente sabe que e o esporte olímpico perde, mas ganha um atleta paralímpico e acho que faz todo o sentido. Como que chegou ao diagnóstico? Bom,
O esporte paralímpico, eu entrei no esporte paralímpico para poder desempenhar na função de deficiência intelectual, que é a categoria nomenclada como T20 do atletismo, são para atletas de deficiência intelectual, que eu me enquadro também, né, Certo. nessa condição, né? Porque você vai ter o atleta com problemas físicos, né? Tipo, Isso. e você tem o atleta. Exatamente. Até então, eu entrei para ser T20. E níveis também, né? Você tem níveis também. Né? Isso. Sim. E, inclusive, a gente até discute bastante sobre isso, porque a gente percebe que no Paralímpico ainda não existe uma classe só para pacientes com diagnóstico de transtorno do Sim. espectro autista. No atletismo. E muitas vezes existe um prejuízo aí, porque ele, no caso, tem a deficiência intelectual associada, e por conta disso ele conseguiu ser classificado como paralímpico. Mas se fosse só pelo diagnóstico de TEA, ele não Não teria seria conseguido. paralímpico. Olha só. Apesar de ter um prejuízo em relação a outros Na atletas. competição. Só que o autismo ainda está no início de investigação na área médica. Então, a gente está conhecendo muita coisa, aprendendo a cada dia. Então, pode ser que no futuro isso seja, né, aderido pelo comitê de atletismo ou até de outras modalidades para criar uma categoria mais voltada, né, para pacientes com esse diagnóstico. Então, é algo que... É tudo muito novo, né? Muito novo. Eu passei por isso dentro da família, né? Sim. Quando que uma criança se fazia uma avaliação, se tem ou não. Eu tive até um caso dentro da família que demorou. O meu cunhado demorou para descobrir que o filho dele, o meu sobrinho, tinha autismo uns 5, 6 anos. Só que a gente já observava algum comportamento dele, Sim. né? Também tem a resistência da família, muitas vezes, de certeza. aceitar. Hoje, as famílias estão começando a entender que é necessário, e que Sim. é natural e que tem solução para isso, né? Negar um diagnóstico às vezes só traz mais sofrimento para a pessoa. Então, no caso dele, pelo que eu acompanhei, né, nesse tempo, saber, né, do diagnóstico foi até Um alívio. um alívio do tipo, poxa, agora tudo faz sentido, entendeu? Eu não era uma pessoa estranha, tinha Sim, uma explicação tinha um motivo, ali. né? E o fato dele se lesionar no Olímpico ou ter mais dificuldade, às vezes, de aprender uma coisa ou outra, Aprender um exercício, né? Assim, às vezes o técnico ali, ele tinha que explicar umas 8 vezes pra mim saber fazer um tipo de levantamento olímpico na barra, né? E eu não aprendi. Às vezes ele tinha explicado aquelas 8 vezes E você não e absorvia. na outra semana que tinha de novo o levantamento olímpico, ele tinha que explicar mais 8 e depois mais 8. E aí finalmente eu aprendia depois de muita insistência, né? E às Mas aí vezes quando nem você aprendia. aprende, você fica com alto nível, né? Porque você entra numa zona de super foco, né? É, A e gente depois... a gente tem registros de figura como Einstein, Newton, Mozart, agora recentemente o Elon Musk. Então, pessoas assim de um peso, porque é Sim. usado a parte, digamos, do hiperfoco de uma forma muito Positiva, né? positiva Sim. e a capacidade de entrega no que ele realmente se identifica, não sei se é essa a correta palavra, ela é muito maior, porque ela é processada. Então, assim, você tem como é a vida, né, Pé? Assim, você tem de um problema, pode ser também uma grande Uma solução, com pode ser certeza. um grande dom, um grande diferencial. Então, cara, parabéns. E quando o Parabéns cara. pela Sua história. história é sensacional, Ah. cara, como superação, como uma Que pessoa. presente para os nossos amigos aqui do Rapaz. Palpitecast final de ano, né? Nossa, apresentar. Saber como a gente olha para o esporte, e eu tô realmente emocionado falando com os dois, porque a história de vida dos dois é uma história de superação, é uma história de disciplina, é A uma gente vai história chegar na história do amor também dos de amor dois. pelo esporte. E vamos entrar também, eu acho que já é uma boa questão, né, Pedro? Segura aí, segura. Essa eu quero deixar pro final. Vai chorar, né? Pro final. Deixa pro final. Ó, Anthony Hopkins também. Anthony Hopkins. Uma questão. Você, quando era olímpico, você competia 100 metros e 200 metros, é isso? Isso, eu era atleta de 100 e 200, né? E aí, pro Paralímpico, você foi para os 400 metros. Isso, exatamente. Pro Paralímpico eu fui pro 400, não porque eu quis, porque a gente sabe que a prova do 400 metros é a prova que o atleta sofre muito, né? Em questão de ácido lático. Inclusive, a prova do 400 metros é a prova mais ácida
do mundo, né? Assim, entre todos os outros É esportes, mesmo. a prova do 400 metros, o finalzinho ali é a prova mais ácida do mundo. Por isso que tanto entre- atleta estoura naquele finalzinho. Eu já vi isso em Olimpíada. Muitas vezes o atleta chega naquela reta final e o cara estoura o músculo nessa parte final. É, ele lesiona, né? O que acontece é que, como é uma prova mais de caráter anaeróbio, né, amor? E a questão é que o atleta faz praticamente essa prova sem respirar oxigênio. Ele não faz uso de oxigênio durante mais de 40 segundos, né? E quando as nossas células do corpo passam a produzir energia, né, sem o uso de oxigênio, ela entra num metabolismo que acaba produzindo ácidos, né? E o ácido lático é um dos principais. Só que esse ácido que gera aquela sensação de queimação no final da prova. E gera uma dor intensa no atleta. Então não basta só ser um atleta rápido para essa prova. Você tem que aguentar esse impacto Tem a final, resistência. essa dor final. E para um atleta paralímpico, que já tem, no caso dele, agora que a gente descobriu que realmente tem uma paralisia cerebral leve, né, associado, tem atletas de várias categorias, então paralisia cerebrais mais avançadas, outras questões, né, então amputação, outras questões, né, que o paralímpico Físicas. engloba. Então precisa de um treino ali específico voltado para aquilo, Treino personalizado. para aguentar aquele impacto final. Inclusive, a gente percebe que é no final da prova que as questões motoras dele aparecem. Então, quem olha ele assim a primeiro momento fala: nossa, mas realmente esse atleta é paralímpico? A gente tem até, falando do preconceito, né? Às vezes a gente tá, por exemplo, numa fila preferencial e, como é algo, entre aspas, não visível, do tipo, às vezes, pessoas olhando estranho, do tipo, por que será que eles estão no preferencial? Será que a moça tá grávida, alguma coisa assim? Não vem na cabeça, porque já chegaram a perguntar pra Claro. mim. Não vem na cabeça da pessoa que pode ser alguma deficiência que não seja tão visível. Mas no final de uma prova assim, depois de um exercício extenuante, algo muito intenso, aí começa a aparecer, né, alguns tremores, a espasticidade que a gente comentou, que é uma rigidez muscular maior, que num atleta, né, sem essa questão neural, teria um relaxamento muscular mais apropriado ali, né? No caso do paralímpico, né, da categoria dele, ele fica com um enrijecimento muscular mais prolongado, que inclusive pode favorecer lesão, pode gerar mais dor, A demora, atraso na recuperação entre um treino e outro, né? Quer dizer, acaba ficando uma competição não saudável, não justa. né? E. Bom, mas você tem sentido melhorar? Tá conseguindo se adaptar? Ou ainda tá sendo um desafio para você? O esporte de alto rendimento para alguém com paralisia cerebral já é muito desafiador, né? Mas por conta do trabalho que a gente faz no clube, né? O treinador compreende as nossas limitações, né? Claro que a gente não vai treinar igual um atleta olímpico, olímpico. o ciclo não vai ser igual, né? Uhum. Vai ser tanto quanto em questão de esforço, mas não igual, né? Certo. A gente treina com algumas adaptações nas questões das nossas limitações, né? Igual eu tinha falado com o Benilson, inclusive um abraço para ele, que é o meu atual técnico, né, no esporte paralímpico, o Benilson. E alguns dias a gente fez tiros de 300 metros, né? E ao final ou do primeiro ou do segundo tiro, eram 3 tiros no dia. Ao final do primeiro ou do segundo, eu conversei com ele. Falei: Benilson, hoje não vai dar. Eu tô com a panturrilha igual uma pedra. Aí mostrei a panturrilha. Enrijece mesmo. Demais, assim, é fora do normal. Ela fica igual uma pedra. Eu tenho hérnia, né? Quando me ataca a hérnia, a minha panturrilha, eu tenho dificuldade de andar, porque ela enrijece de uma forma, PA, que ela assim, não tem condição de fazer nenhum esporte. Geralmente ela demora para ela destravar. É né? mais ou menos essa questão, porque a hérnia São realmente estímulos, né? gera uma compressão neural. Sim. Então, essa dor que vem da coluna e desce pra perna É neural. Isso. neural É neural, também. Só sim. que a questão dele é central, Sim, é vem central. do Vem do cerebral. cérebro. É comando cerebral Exatamente. direto Sim. pro músculo. Mas como é o corpo humano, né, cara? É impressionante como é amar. Pessoal, eu vou fazer uma pausa, eu vou fazer uma brincadeira com você, porque eu não tô aguentando. Eu adoro criança, eu amo criança. Aí o meu sobrinho, filho da Grazi, que tava aqui da Grazi, aqui do estúdio, ele mandou: tio, tô com uma dúvida.
Quem é o pai de Deus? Quem são os pais de Deus? Eles são alienígenas? Eu vou perguntar para você, quero a ajuda de vocês aqui. Eu preciso responder isso pro meu sobrinho, Pedro, me ajuda aqui. Ele quer saber quem são os pais de Deus, se eles são alienígenas. É mole. Ele tem 6 anos de idade, tá, gente? Beijo, Petrinho. Olha, O tio te ama. essa eu vou passar. Pergunta difícil. Fala, sério, mas é que vocês são inteligentes, eu sozinho não vou conseguir responder. Como é que pode ter, aos 6 anos, ter um tipo de pergunta como essa? né, Essa cara? é uma pergunta totalmente inesperada, né? É, Totalmente Eu não inesperada. aguentei, eu tive que compartilhar com vocês aqui, Hum. porque realmente essa eu não esperava passar, viu, gente? Uma dúvida. Você retorna para o SESI quando você vai para o esporte paralímpico ou você está por outros... Sim, eu sou atleta paralímpico do SESI. Sim, então você Atualmente, retorna ao SESI. Você saiu Isso. e depois retornou. Eu tive uma saída em 2024, né? Uhum. Retornei em 2025 como estagiário de nutrição esportiva, Ah, né? Fiz o estágio com a Bruna Souza, nutricionista, inclusive um abraço para ela. Foi a minha tutora de estágio, né? Vivenciei o que é a nutrição de alto rendimento, coisa que era um dos meus sonhos, né? Vivenciar isso por conta de eu ser tão apaixonado pela nutrição e pelo atletismo, e eu vivenciei a junção dos dois dentro do meu estágio, que legal. né? E foi algo muito gratificante. Então, obrigado, Bruna, por isso, por ser a minha tutora ali, né? E uma das melhores nutricionistas que a gente tem no Brasil. Ela também é nutricionista no vôlei também, né? É no atletismo. já foi do polo também, na Vila. Então, Então, principalmente, assim, é sensacional o trabalho que ela faz com os atletas. né? Bacana, bacana. Eu quero tirar uma dúvida aqui, porque eu tô vendo tanta medalha nessa mesa, né, Pé? Eu quero Boa. saber da onde elas vieram, qual a origem de tanta Tem uma medalha. parte do polo, né? Eu imagino, né? Isso. Vamos lá, Nara. Então, eu trouxe aqui, né, para mostrar pro pessoal, um pouco da minha trajetória. Então, como eu disse, né, eu comecei a jogar no profissional com 12 anos. Então, aqui para esse lado, então, minha primeira medalha como atleta federada foi um campeonato sub-13, em que a gente foi vice-campeã brasileira, né? No sub-13 eu tinha 12 anos, no meu primeiro campeonato. E assim, eu tenho lembranças fotográficas, assim, parece assim que foi ontem, sabe? E aqui, então, vai evoluindo, né? Então, passando por todas as categorias de base, sub-15, sub-17. Aqui, essa medalha, inclusive, foi a primeira vez que eu fui campeã brasileira. Olha que legal. Eu fui num campeonato sub-17, campeã brasileira. Eu tinha, se eu não me engano, 15 anos. Porque como o polo feminino é muito novo no Brasil... Já jogando com o pessoal de 30, né? Exatamente. Então, assim, acabava que não tinha time para todas as categorias. Então, se você era uma atleta, sei lá, de 15 anos, forte e que aguentava a desenvolvido. pancada, você ia jogar sub-17, sub-19, adulto. Então, era aquilo. Você ia na fé, entendeu? A mulher era 2 vezes maior que você, mas você tinha que dar seus pulos. Era tipo isso. E aqui eu também tenho medalhas de campeonato paulista, né? Então, vice-campeã paulista. Então, todas medalhas, né? Joguei no Rio de Janeiro, joguei em Santos. Aqui em São Paulo também tinham vários campeonatos nos clubes, né, mais conhecidos. Então, Paineiras do Morumbi, Pinheiros, Hebraica, Paulistano. Campeonato Paulista Sub-19, que linda medalha, hein? Então, de todos, ali 2017. também tem outra medalha de campeã do Brasileiro Linda Sub-19. E agora, né, no Master também já joguei alguns campeonatos na praia, inclusive com esse meu retorno, né, pro Master, foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de jogar em alto mar. Nunca tinha Uau, em tido alto mar, cara. essa oportunidade, porque o polo aquático, né, para quem não conhece, ele é jogado em piscina. Sim. E inclusive piscina que não... Algumas pessoas acham que a gente coloca o pé no chão e não, pela regra, inclusive, Não pode. precisa ser piscinas fundas, que o atleta não consiga colocar o pé no chão. Então, e jogar no mar não faz parte dessa questão oficial. Sim. Mas alguns campeonatos extraoficiais ocorrem no mar. Então, assim, jogar com a influência de onda, de maré, foi a primeira vez. Deve ser bem estranho, né, cara? Bem estranho, assim, o gol que se mexia durante a partida. Água salgada. A bola começava de um lado, a maré jogava para o outro. Você não entendia muito bem. E o pessoal, assim, do Master, todos ex-atletas, mas o corpo já não responde do mesmo jeito. Você pensa que vai fazer uma Olha as coisa, ondas, né? sai outra.
o chute, né? Porque apesar de ser jogado com a mão, a gente chama de chute, já não sai com a mesma potência. Você jogava em que posição? Eu sempre fui mais bruta, né, no time. Então, eu jogava de centro, que é como se fosse o pivô Sim, do sim, handball, atacante. que fica mais próximo do gol. E também de marcadora de centro, que também é chamada de armadora no polo aquático, Posição que mais são, bruta inclusive, as duas do polo. posições que o atleta precisa ter maior estrutura corporal, que sempre foi o meu caso. Atletas mais pesados, né? Eu nunca fui uma mulher leve, então... E mais bruto. Então, eu batia e apanhava na mesma proporção. Era o 9 quando atacante e o zagueiro quando defendia. Nossa, E cara, assim- ela nara na água, não deve ser fácil não, hein? E jogo até hoje, né, contra time masculino também. Às vezes eles falam, nossa, mas a Nara só bate, é toda bruta. Eu falo, meu filho, se você não tá aguentando, eu não posso fazer nada, né? Mas é isso. Eu realmente fui criada assim, até meu técnico brinca, né? O Fagner, que foi o meu técnico pela maior parte do tempo durante o profissional. Às vezes ele brinca comigo, fala que eu sou muito bruta, que vai fingir que não tá vendo pra não me expulsar, né? Porque às vezes no polo aquático tem a expulsão. Falo, Fagner, você que me criou assim, né? Com 15 anos eu não jogava no adulto, com mulher que era o dobro do meu tamanho. Era uma questão de sobrevivência. Inclusive, é muito comum no polo aquático, né? Jogar com 2 maiôs, ou a gente joga com um sunkini por baixo do maiô, que é como se fosse um biquíni. Porque é comum, durante o jogo, estourar o nosso maiô de jogo, né? Que é um maiô mais resistente, com zíper, mas Muito mesmo contato assim, físico. pelo contato físico é comum estourar. Então a gente acaba jogando com algo por baixo para evitar essa exposição corporal, né, durante o jogo. Claro. Mas é isso, assim. Sempre fui bruta. Falei, né, que joguei outros esportes, joguei vôlei por um tempo. Fui do treinamento do vôlei, assim, quando eu tava, talvez, para ir pro alto rendimento, tive que escolher, e escolhi ficar no polo, ao invés de ir pro vôlei. Nunca me arrependi, sempre amei o polo. Até porque não tem contato no vôlei. Né? Então, meu não ia dar negócio certo. negócio né? é Sangue nos porradaria. Exatamente. Não ia ter em quem bater. Eu vou contar a história para vocês de um amigo que pouca gente sabe. O Juliano Bertolucci, que é o maior empresário brasileiro do meio do futebol, entre os 3, 4 maiores jogadores, maiores treinadores, empresários do mundo, com certeza. Ele é um ex-atleta de polo. Inclusive, eu vou revelar algumas coisas, que o apelido do Juliano quando jogava polo era Caverna. Lembra do Capitão Caverna? O Juliano é um cara que ele é maior que eu, é muito forte. E tem uma história, Juliano, você vai chegar esse aqui em você. Que um amigo dele, eu fui no Dr. Thiago Volpe há um tempo atrás, que era meu médico, e eu encontrei um amigo do Juliano, que hoje mora nos Estados Unidos, um ex-atleta de polo. E começamos a conversar, e ele falou, pô, eu sou ex-atleta de polo e tal. Aí ele falou, pô, você é do futebol, né? Que eu era do futebol na época. Ele falou, pô, eu conheci o Juliano, eu joguei no time do Juliano. O Juliano protagonizou um dos lances mais bizarros que eu já vi no esporte. Foi porque o Juliano era um cara muito forte, gostava do contato e tal. Jogando Brasil e Argentina, segundo ele, faltava segundos para acabar o jogo. O ataque da Argentina, quando o atacante da Argentina chutou a bola, o Juliano tirou o gol do lugar. Nossa Senhora. Resumo, essa partida é conhecida como o Mar Vermelho, ou a Piscina Vermelha. Por quê? Você imagina a revolta dos argentinos quando perderam o jogo, porque o cara movimentou a trave. Então, você que conhece de futebol, conhece lá, você não Você já vai viu saber isso? da história, cara. Eu já vi, inclusive, se isso for visto pela arbitragem, é pênalti, né? Claro. Já vi Eu acho que eu algumas... vi na Olimpíadas uma cena dela, mas agora não vou lembrar que jogo. Mas que... quando quebra pau, isso acontece, né? Comum, inclusive, às vezes eu conto pra eles umas histórias, assim, e não só no masculino, tá? No feminino, Lógico. é comum, assim, às vezes sair algumas brigas, Claro. soco e pega na Tem touquinha contato, né? e Não tem maiô. Assim, é uma loucura. O polo aquático, inclusive, no início, né, do esporte, era conhecido como rugby aquático, pela agressividade. Hoje, depois que eu saí, né, do profissional, que foi em 2017, mais ou menos, criaram algumas novas regras, que é até estranho pra mim, que jogou com as regras antigas, se adaptar a essas novas regras, e eu percebo entre meus amigos que também jogam Master hoje, Ficou menos agressivo, é isso? um pouco menos agressivo porque tinha muita lesão, principalmente Entendi. lesão de ombro. Então, algumas regras hoje a gente fala que deixou o esporte mais Nutella, Nutelaram, entre é. aspas, Até o polo. mas pelo fato de antes ter muita lesão.
Então, são regras justificáveis, assim, mas que para quem jogou nos moldes antigos é até meio estranho se adaptar a isso. Você enfrentou a Argentina? Então, como eu disse, né, eu fiquei uma semana no Centro Olímpico da Argentina, treinando com elas, inclusive. Conheço a maior parte das meninas que ainda jogam na seleção de lá. A gente disputava bastante com elas. E eles são, né, os nossos principais rivais na América do Sul. A Argentina geralmente é o país que bate mais igual aqui com o Brasil no polo aquático. Para quem não conhece, né, o polo aquático geralmente é uma potência maior na Europa e nos Estados Unidos. Países como Sérvia, Hungria, Espanha são as grandes potências. Lá, inclusive, o polo aquático é visto como futebol aqui. Então, existem jogos de várzea, assim. Então, em qualquer riozinho por lá, às vezes tem algum jogo. Você vai ser só um país de gente grande, né? Gente Inclusive, alta, gente forte, né? é o que eu falo pro Hungria, Luiz, Sérvia, né? Que se não fosse pelo SESI, qual a chance de eu, uma pessoa de origem humilde, ter o contato com um esporte desse? Sim. Porque geralmente um esporte jogado mais pela elite, em clubes, né, de mais elitizados, e alguns clubes, né, como o SESI, como a BDA, que também é um projeto de Bauru, como o Flamengo, que eu vi já que inseriu muitos atletas, né, de origem mais humilde, permitem, né, ter o contato com esse Sem esporte e dúvida. ascensão como atleta nesse esporte que é longe da nossa realidade. Então, assim, da minha família mesmo, quem ia conhecer polo aquático, o que que era isso, sabe? E foi comigo, assim, explicando e Bonita essa jogando, história, hein, cara? que história começaram a ter um pouco mais de contato. Eu tenho um irmão gêmeo também que jogou um tempo, mas não chegou a jogar no profissional, né? Hoje ele é engenheiro agronômico, então abraço, Uriel, até pra você. Será que ela Uriel. botava o irmão dela de vez em quando pra jogar no lugar dela? Ah, Sei lá, hein? Vai ou, saber, né? ou eles se pegavam na piscina lá no treino também, né? Agora tem um detalhe, tá faltando um tema aqui que a gente não citou, hein, PA? Eu quero saber alguma origem de alguma coisa que a gente Do- tava do- comentando. Como começou a relação dos dois? Eu quero saber disso. Não, porque assim, os dois do SESI, né? Aí a gente, antes de começar a gravar o programa, então vocês se conheceram lá no SESI, né? E aí, como é que foi a história? então, foi o que eu disse, né? Tem a história combinada e a história. A gente aquela hora a gente tá tudo ligado agora. Você Eu vai acho que contar. vale as duas. Então, a real, né, que a gente se conheceu, né, em aplicativo de relacionamento, mas Bomba do Palpite Cast! se não fosse o fato dos dois, né, serem do SESI e estar relacionado também com a parte da área da saúde, que foi o que mais atraiu, né, do perfil um do outro. Acho que a gente é até muito grato pelo esporte também, por ter permitido, né, nosso encontro. Acho que não teria dado certo. Então, a questão foi que a gente viu o perfil um do outro, percebeu que a gente era do mesmo SESI, tinha amigos em comum pelo Instagram, a gente percebeu. Ele conhecia meu técnico, inclusive. Eu conhecia os técnicos dele. E eu Mas- ainda olhei e falei assim, nossa, que menina bonita. E tem tudo isso em comum. E aí, eu não entendia nada de atletismo, ele não entendia nada de polo aquático. E assim, depois que a gente se conheceu, né, até que a gente brinca que pros nossos filhos a gente vai contar que a gente se esbarrou no SESI. É isso. E Quem é mais velho de vocês dois? a gente tem a mesma Bom, idade. Tem diferença de meses, né? É. Eu sou mais velho porque eu sou de março. Você é experiente E ela é de junho. né? Mas nós dois, né, somos de 2001, né, a gente tem 24 anos. E foi assim, então a gente se conheceu e percebeu que tinha interesses em comum, uma história de vida parecida, vinda de uma origem humilde, a luta Superação, no né? esporte, Muito bonito. tudo que o esporte proporcionou na nossa vida, apesar de eu ser atleta aposentada, né, do profissional, e ele ainda tá na ativa, né, a gente nunca. O esporte sempre fez parte da vida dos dois. Inclusive, às vezes eu sempre gostei de correr, né? Mas depois que eu conheci ele ainda dá uma cutucada a mais. Ele, não, vamos treinar, vamos melhorar essa corrida. E eu falei, meu filho, você já viu nadador correndo? Como a gente é torto? E aí ele tenta arrumar a minha corrida, mas não dá muito certo. É verdade. Mas às vezes eu corro um pouco também. Quando ele pode, né? Às vezes a gente até faz uma corridinha juntos, mas por conta dos treinos ele tem a limitação de não poder correr Não pode correr. fora.
Então, e eu, inclusive, ele prometeu pra mim que nas férias dele, que é agora, eu ia ensinar polo aquático pra ele. Então, Olha só. se eu passei vergonha correndo, ele também vai passar vergonha aprendendo perna alternada. Só que assim, a gente pensa, né? A vergonha da corrida ainda não é tanto, né? Quem não sabe correr não vai passar tanta vergonha assim em relação a quem não sabe jogar polo aquático, Você né? sabe nadar, pelo menos. Não, nadar eu sei, mas no polo a gente não nada, né? É perna alternada que usa, Eu não não faço nada. ideia de como era. Eu também piscina. não. Também É parecido, eu acho que pra ter uma melhor noção, é parecido com a perna do nado sincronizado. Não sei se vocês já viram. Sim. Então é uma perna de rotação. Então a gente roda as pernas alternadamente numa posição praticamente sentado dentro da água. Tem E é estabilidade ali. essa perna alternada que permite a estabilidade para a gente manter o tronco fora da água para conseguir tanto se deslocar quanto chutar. Ou seja, quem aprendeu natação tem nada a ver. Nada a Nossa, ver. esquece. Inclusive, Outro assim, esporte. no treino, a gente tem que nadar, porque atleta de polo aquático, Sim, até claro. pelo condicionamento físico, a gente tem que treinar natação. Mas nossa natação é horrível. Porque como a gente nada durante o jogo conduzindo a bola, a gente nada durante o jogo com a cabeça fora da água, porque a gente tem que ver Sim, os claro. adversários, o nosso time e manter a bola num campo de visão. Então a nossa natação fica viciada pro jogo. É claro. Então nossos braços são mais abertos, nossa técnica de natação vai sendo estragada com o tempo. Sim. O que acontece às vezes são atletas que vêm da natação e caem no polo aquático, aí Ai, viram ai, atletas de polo aquático. Aí, às vezes, até a pessoa entender que o objetivo do jogo não é ficar nadando de um lado pro outro, que ela tem que fazer o Sim, gol, claro. tem que conduzir a bola, é até meio engraçado, assim, porque pra fazer essa Com essa transição... postura, é muito difícil se deslocar dentro da piscina? Então, no começo, quando você é atleta de base, que você tá ali no início, o seu corpo gasta muita energia até aprender a fazer uma perna alternada eficiente. Porque além de você sustentar o seu corpo para fora da água, então assim, numa posição base, você tem que manter pelo menos do peito para cima fora da água. Com o tempo, você não precisa mais pensar para fazer a perna alternada, então se torna algo automático. E você se torna muito mais eficiente fazendo aquilo. Então, o nosso repouso dentro da água é a perna alternada. Então você nunca tá parado, mas aquele é o nosso parado. Esse é o problema de um atleta que fica parado muito tempo e decide voltar a jogar. Sim. Porque o seu corpo não vai ter um momento de descanso. Pelo menos a perna alternada ele tem que O garantir. tempo todo. E além disso, você tem que aguentar o peso de uma outra pessoa em cima de você, porque é um esporte de muito contato. Sim. Então, a todo momento, a gente tem o contato com o adversário, jogando o peso em cima da gente, tentando cavar falta, como no futebol acontece. Só que, no nosso caso, os atletas não se jogam, né? Eles tentam te afundar ou alguma coisa assim para tentar, às vezes, simular uma falta, simular uma expulsão, um pênalti. Então, cansa muito por conta disso, porque a gente não pode relar o pé no chão, tem que sustentar o corpo para fora da água, tem que sustentar muitas vezes o peso de uma outra pessoa em cima de você. E no momento do chute, né, que você vai lançar a bola pro gol, sua perna tem que aumentar de eficiência, porque você não vai chutar enterrado na piscina. Você tem que elevar mais o seu Claro. tronco para conseguir ter uma melhor Você percebe finalização. que Consegue. o corpo sai mais pra fora na hora do Então, chute, né? hoje existem câmeras, inclusive, que ficam embaixo da água. Então, se você observar, geralmente o atleta, quando vai chutar, ele acelera a perna alternada e no final ainda dá uma pernada de peito. Para quem conhece Sim, a sim, natação, só que uma pernada de peito em pé, que é o que impulsiona nosso corpo para frente, para a gente conseguir, né, cair para frente, lançando e quebrando a munheca, que a gente fala, que é esse movimento, né, da mão, pra bola não ir pra cima. Lipe, depois de tudo isso, sai fora, velho. Na moral, velho. Fica na tua, Eu tô velho. achando, eu acho Sai fora, tô achando brother. o polo um esporte muito difícil, cara. Vou contar Só uma coisa pra você. Eu joguei polo algumas vezes, mas Eu como que eu nunca jogo? joguei. Sabe como eu jogava polo? A piscina curta, você ficava em pé, você só arremessava. Essa era a O parada. polo light, Eu devo ter Polo jogado. adaptado aos pobres, né? Aquela Quando eu fiz natação na Polícia Militar, muito tempo atrás, a gente fez uma brincadeira de polo, mas eu nadava nada óbvio. disso.
Eu tô achando isso tudo muito difícil, Nossa, muito é. complicado. Eu vou falar pra você, cara. Se não tiver intelecto alto, não consegue. Além do condicionamento, intelecto. Não, e o É muita impacto informação físico, aí, né? cara. Que chama atenção. Eu vou dizer que, assim, por conta da medicina, eu fiquei um tempo parada, né? Óbvio, durante esse tempo longe, entre aspas, do polo aquático, eu competi algumas competições de natação, que são parecidas, mas aquilo não é pra mim, eu sempre soube. Competi no ensino médio, na faculdade eu fui um tempo do time de natação também, mas sempre parecia que faltava alguma coisa, porque meu amor sempre foi o polo aquático. E aí eu voltei, né? O meu técnico decidiu criar o time Master no SESI, e alguns outros clubes também têm Master. E aí chamou o pessoal das antigas, assim, falou: olha, vou criar um Master, vamos voltar a jogar. Com 23 anos, você Master MPA. Meu Deus, olha, vou te dizer, no Pesado. começo foi um desastre. Ninguém aguentava nem ficar nadando de um lado pro outro da piscina, todo mundo morto, gente já com filho e engordado 1000 quilos às vezes. E Somado, né? somado. E aquilo, não, vamos ir aos poucos, né? E com o tempo a gente foi pegando de novo o ritmo. Mas assim, tudo na parceria, porque a gente sabe que o nosso corpo não responde mais da mesma forma. natural, Às vezes, né? inclusive, o técnico convida alguns atletas ainda do alto rendimento para jogar com a muito gente. bom isso, né? E às vezes a gente ainda dá um sustinho neles, tá? A gente dá um Você vê que caldo. ela é competitiva até na forma de Nossa, falar. Não, a gente não... Ó, não embarca nela, não. viu? Não vai nessa, Você vai ó, se dar não vai mal, pra hein? grupo não, esse negócio de polo pra você vai Segue no tomar caldo, você vai atletismo. tomar caldo toda hora. Diz ele que se garante. Aí eu É. falei, pois eu vou até gravar vídeo pra mostrar pro seu técnico do Vou te atletismo. falar, você vai Desafio, tomar né? caldo, velho. Desafia a fera, não. Quem é da natação sabe tomar caldo, os caras... Bom, em suma, natação é saudável, sadio, né? Pro corpo. nossa, O polo eu já tô achando Não, é meio... mal, o polo é o boxe de É o rugby, né? Que ela falou, é o rugby. Rugby É o aquático. Rugby Cara, aquático. eu tô vendo essas medalhas, eu vou te fazer um desafio. Dessas daqui, qual foi a medalha mais especial que você tem aqui? Ah, você não falou Bom, das suas também, né? sim, então, aqui eu tenho 4 medalhas, né? Eu trouxe as medalhas do esporte paralímpico, né? Porque eu falei até pra ela que eu quero reformular minha carreira e falar somente do esporte paralímpico, né? O olímpico é uma coisa que já passou, né? E também não tive muitas conquistas, então hoje eu trouxe só as medalhas do Paralímpico. Como eu comecei o Paralímpico agora em setembro, né? Bom, a minha medalha mais importante dessas aqui, na verdade, foi a medalha de prata, né? No Campeonato Brasileiro. Não só por ser a melhor, a mais valiosa aqui, né? É essa daqui de prata do brasileiro. Mas pelo fato de eu ter conseguido consolidar o trabalho que eu fiz junto com a equipe do SESI, né? Em relação a essa outra medalha aqui de setembro, né? O Campeonato Brasileiro foi agora em dezembro. Em setembro, essa daqui, uma é dos 100 e outra dos 400, né? Que foi uma outra competição, né? Que competimos, que não foi o brasileiro. Uma competição menor. E por isso eu levei o ouro nas duas provas, né? Não era o mesmo nível de dificuldade, né? Mas enfim, nos 400 metros eu corri 54 segundos. Lá em setembro, lá atrás. E eu fiquei assim um pouco insatisfeito com o meu tempo, né? Embora tinha sido a primeira vez na vida que eu corri 400 metros e esse tempo já me colocava em 15º do ranking mundial. Uau. Né? Mas eu ainda estava insatisfeito, porque eu falo, não, eu tenho mais perna. Eu tenho perna para correr mais que isso, né? E a gente trabalhou duramente com pouquíssimo tempo disponível, né? De setembro para dezembro, né? Foi um trabalho de pouco tempo. E desses 54 segundos eu consegui abaixar no Campeonato Brasileiro para 52,97, né? E assim, a gente sabe que Mais no de um 400 segundo, pô. metros, qualquer segundo Porra. de diferença é grande, é uma enorme coisa, né? Fórmula 1 ali, né? Exatamente. Então, assim, ter abaixado de 54 para 52,97, confiando no trabalho que realizamos juntos, né, foi algo muito gratificante, né? Embora no ranking mundial eu desci 2 posições, né? Uma ou 2 posições. Agora eu tô em 13º? agora eu tô em 13º do ranking mundial, né? Eu não ganhei o campeonato, não fui o campeão brasileiro
por conta que o primeiro lugar é o segundo do mundo, né? O cara que foi o campeão dessa prova é o segundo do mundo atualmente, né? No caso é o Anthony, né? Um abraço para ele também. A gente se conheceu justamente no Campeonato Brasileiro, um cara muito gente boa também. Legal. E outra também de grande importância para mim, mas que eu não esperava, era uma medalha nos 100 metros rasos, que eu tava bem fora de cogitação. Eu nem esperava medalhar, porque não é minha prova principal. E também os 100 metros na minha categoria é muito forte. Tem atletas correndo abaixo de 11 segundos, né? Nos 100 metros, fortíssima. E assim, eu não tinha nem esperança de uma medalha. Então você se surpreendeu com o resultado. O tempo que eu fiz no Campeonato Brasileiro, né, foi 11 segundos e 30 centésimos, né? Porém, infelizmente, não foi validado oficialmente esse tempo por conta que o vento estava acima do permitido, né? O vento é permitido A até... favor, né? O vento estava a favor, estava 3,1 a favor. Pelas regras, né, da World Athletics, que é o órgão internacional que define quais são as regras de vento, pode até 2,0, o vento estava 3,1, né? Não é grande coisa acima, né? Mas foi o suficiente para invalidar minha marca no 100, porém não tirando a medalha de terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, que eu não esperava, parabéns. né? Parabéns. E- Tão pouco tempo. Pouco tempo de trabalho. Eu e o já PA, a gente consegui só ganha tudo. numa coisa. Medalha pra gente é só do levantamento de pizza depois do palpite cash às sextas-feiras. Não, olha, eu tá sendo um programa. Eu gosto muito de outros esportes, trabalho, né, com De isso. pizza também, né? De pizza também, óbvio, né? Quem não gosta de uma redonda, né? Opa, ainda mais uma sexta-feira, mussarela, calabresa, portuguesa. Mas hoje, quanta coisa, mesmo eu trabalhando com vários esportes, tô lá no vôlei, no basquete, já trabalhei no futsal, muita coisa eu aprendi hoje aqui, viu, Marcelão? também. De polo e de atletismo, tanto no Olímpico como no Paralímpico. Espetacular, parabéns, viu? Vocês, olha... Eu tenho certeza que os nossos nível, amigos e amigas estão adorando o nosso Aliás, programa. falar nos amigos e amigas, né, PA? Curta, compartilha, Com certeza. deixa seu comentário, tá gostando, né, PA? Dessa vez, quer falar bem do PA, pode falar, Meca. Sempre bem de mim. Quer vai. falar mal de mim, eu te amo, meu mal hater. é sempre com Fala de ele. mim que eu te amo. Você minha motivação pra sair de casa, meu hater. Fala mal de mim que eu vou gostar mais de você. Eu prefiro o amor, ele prefere o ódio. O Né? deboche. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês dois agora. Você certamente acompanha o polo. Quem foi sua inspiração ou ainda é dentro do esporte? Ou se tiver também uma outra personalidade do esporte que você admira, que te inspira. Bom, dentro do esporte, assim, eu tive várias inspirações, né? Eu acho que quando eu comecei, né, no polo aquático, tinham já as meninas um pouco mais velhas, né? Eu sou de 2001, então eu costumava jogar com um time mais velho, 9-7. Então, eu lembro até da primeira convocada para a seleção brasileira, né, do SESI, que foi a Mariane Cosmo, que hoje é técnica, inclusive, né, do polo aquático, do SESI, que era uma das minhas inspirações. Outras meninas também mais velhas do meu time, então a Milena também, que minha ex-goleira, que hoje também é técnica. Tem outras meninas, a Totó, né, que é o apelido dela, né, Yasmin, o nome dela, que daquela época é a única que ainda tá no profissional, jogando inclusive no Pinheiros. Totó também é centro, então grandona, bruta, então também me inspirava muito nela, um pouco mais velha também. Internacionalmente, né, a gente tem o Perrone, que se aposentou recentemente, né, que jogou em times na Europa, que era uma grande figura brasileira, né, no cenário internacional do polo aquático, jogando entre os principais times de destaque, sendo capitão, inclusive. No feminino, tinham outras atletas, inclusive, né, de outros clubes que a gente via, assim, que era um negócio surreal. Eu lembro, a gente chamava ela de Zabit, que também foi... Eu peguei ela como técnica e como atleta, né? São mulheres que, inclusive, jogaram as Olimpíadas de 2016.
E eu com 15 anos, podendo jogar ao lado delas, apanhando com certeza, mas assim, era uma honra você estar ali do lado de uma mulher que jogou uma Olimpíada e eu ainda menor de idade. Nossa, uma honra, assim, e muitas inspirações, assim. Até de outros esportes, né? Principalmente do esporte feminino, que a gente sabe que tem uma brecha muito grande entre o masculino e o feminino ainda hoje. Então, ver mulheres em posições de destaque no futebol, no vôlei, na natação, em qualquer esporte que seja, sempre foi uma inspiração para mim. E agora na medicina, né? Agora na medicina, né? Ele tenta me levar para a parte da medicina do esporte, mas eu desde sempre gostei de emergência e cirurgia, então. Tá difícil insistir, viu? Não, Eu mas insisto, eu- insisto. Mas isso Ela- também tem no esporte. Traumas tem muito no esporte. Sim, Mas eu acho que ela quer um esquema plantão médico. eu sempre Ó. gostei da parte cirúrgica, então pretendo me especializar nessa parte. Inclusive, quero mandar um abraço para a equipe de coloproctologia da Faculdade de Medicina do ABC, que foi uma equipe cirúrgica Legal, que hein? sempre me acolheu, me fez evoluir muito nessa área. Agora eu também estou esperando o resultado, né, da Força Aérea Brasileira. Olha só. Para Que isso, hein? tentar servir como médica e, quem sabe, né, representar eles como atleta em algum momento. Muito legal. Também estou pensando nisso. Então, dentro da medicina também tenho várias inspirações. Doutora Sandra Borato, uma grande cirurgiã, coloproctologista. Angelita Gama, inclusive, que é conhecida internacionalmente pelas suas descobertas em cirurgia intestinal. Então, assim, várias mulheres, inclusive, na parte médica que me inspiram. E eu olho e falo, é lá que eu quero chegar. Então, o esporte me deu essa oportunidade, me formou como pessoa. E agora na medicina, eu acho que é a mesma garra e a mesma vontade de chegar a um objetivo. Que honra Que estar com honra, esses que dois hoje, hein, PA? Não, sensacional, sensacional. Meninada, nota 10. Parabéns, que história que a gente trouxe aqui no Palpite Olha, Cast. pessoas especiais, eu diria. Tem viu? pizza hoje, PA, ou não? Tem, deixa eu perguntar. Tem, daqui a pouquinho, suas inspirações. Minhas No esporte. inspirações, vamos lá. Eu tenho 2 grandes ídolos no esporte, né? Embora eles sejam do atletismo olímpico, né? São ídolos não só para mim, mas acho que para todo atleta de atletismo brasileiro e internacional também, né? O primeiro deles é o mais conhecido mundialmente, Usain Bolt, né? Fenômeno. Antes de você Recordista. falar, eu já tava pensando, é o homem. O cara que meteu um 9,58 nos 100 metros Nossa Senhora. e um 19,19 nos 200 metros. Não tem um humano que fez 19, isso. 19, 19 segundos e 19 centésimos 200 nos 200 metros. E contrariando a medicina, inclusive, porque ele tem um problema de coluna, Escoliose. uma escoliose, assim, avançada, e mesmo assim... Conseguiu se sagrar o homem mais rápido do mundo e que parou em 2017. Até hoje ninguém conseguiu bater Não, o fenômeno, tempo dele. ele é um- E eu Acho que vai creio demorar que um tempo. nos 200 metros, creio que tá perto, assim, de bater, né? Mas, assim, nos 100 metros, eu acho muito difícil alguém bater o recorde mundial dele. É um No fenômeno. momento, o cenário atual do atletismo não tem ninguém com competência para isso, né? Ninguém, nem o homem atualmente mais rápido do mundo. E olha que a medicina do esporte O aprimorou, material, tudo A melhorou. sapatilha vai mudando, vai ganhando. O Tecnologia. cara é um fenômeno, né? Mas assim, os órgãos internacionais estão limitando tecnologia na sapatilha justamente para não dar tanta vantagem em relação ao atletismo de antigamente. Senão, assim, o atleta chega com material tecnológico, quebra um recorde que foi feito com material altamente inferior. E será que esse recorde não realmente é o recorde, né? Aí já fica um negócio meio artificial. Então, o Comitê Internacional de Muito Atletismo bom, parabéns, começou a parabéns, limitar eu gosto o disso. quanto de tecnologia, o quanto de retorno de energia podia colocar na sapatilha, para que não tivesse grande discrepância, né, em relação aos atletas antigos que bateram recordes, né? É Porque isso. seria desvalorizar o recorde Sem desses dúvida. atletas que, Com certeza. né, que E quem que é o segundo? o segundo, né, é de uma prova de metade amor, metade ódio, 400 metros rasos, né? Prova mais difícil, considerada cientificamente a prova mais difícil de todo o atletismo e uma das mais difíceis do mundo, só perde para o boxe e para canoagem, né? É a terceira
em, em relação à dificuldade total, assim, né? Em ácido é a mais ácida, mas em dificuldade total ela é a terceira do mundo mais difícil. Perde pra canoagem e boxe. É AP. E Duro pra caramba. o Adi van Niekerk é um atleta sul-africano. Ele correu os 400 metros em 43 segundos e 0,3 centésimos. Parou 43 segundos. 43,03 no 400 metros. E assim. Eu consigo nesses 43 minutos aí de sossegado, né? Cara, aquela 43 unidade de medida aqui, ó. 43 minutos você termina engatinhando, andando. E lembrando que o 400 metros, para quem não conhece, né, é uma volta completa ao redor do campo, Da né? pista oficial, né? Que é uma volta completa na pista. Na pista Sei, oficial, uma cara. volta inteira, né? Ô, Pé, acho que se eu me preparar bem, eu consigo nos 42, eu bato. Ai, meu Deus do céu. Olha, parabéns, viu, pela história de vocês. Desejar aqui, desde já, muito sucesso você na medicina, e Obrigada. auxiliando ele aqui na carreira. Que ele chegue aos 35 anos, É, ganhe mais medalhas. Parabéns mesmo, de verdade. Belíssimas histórias. Eu acho, Marcelão, que a gente não podia encerrar 2025 de uma maneira melhor. Não tenho dúvida. O ano passado, o último programa do ano, a gente fez com o Vitold, corredor de NASCAR Brasil. NASCAR, assim, legal. Fórmula Mercedes, várias coisas. Esse ano a gente fez com vocês uma honra, agradecer o grande nosso amigo Gibão, Giba, um homem que corta o cabelo, o barbeiro oficial dos atletas, pessoal de várias Marcelo Santoro modalidades. também. Eu assim, né? Assim, ele conhece o craque, né? velho? O craque conhece craque, né? Aqui, ó. Valeu, hein, Giba? Aqui. Obrigada, Gibão, Giba. pode ir Prazer embora. te Aqui é conhecer. o responsável pela arte aqui. Você viu que o Giba cortou o cabelo do Marcelo no ar, né? Numa edição passada eu vi. aqui. Ô, Giba, eu quero entender, por que você não veio aqui? Você ficou vergonha de quem cortou meu cabelo, é isso? E se eu puder fazer um agradecimento Lógico. especial, eu queria agradecer muito aos meus pais, Nossa, sensacional que sempre batalharam muito para permitir que eu me mantesse tanto na carreira de atleta quanto pudesse me formar médica. E meu irmão também, que eu já citei, né, que também me apoiaram durante essa trajetória. Então, sei que para eles essa conquista não foi só minha e fico muito feliz por todo o apoio que eles sempre me deram. E é isso. Muito obrigado por tudo, pai e mãe, amo vocês. E hoje eu não estaria aqui também se não fosse por vocês. Olha, Obrigada. literalmente, inclusive, né? Ó, que bonito, né, Pia? Que Com história certeza. linda. Ele quer agradecer a Dois alguém? meninos sensacionais, tá eu louco. gostaria de agradecer as minhas duas tias, né? Que foram as pessoas que me criaram praticamente. E a minha avó, que atualmente é falecida, né? Foram as pessoas que me criaram, que cuidaram de mim e que contribuíram para que eu fosse o homem que hoje eu sou, né? Então, muito obrigado, tia Dinar, tia Noêmia e vó Luísa. Tia Diná, Noêmia, vó Luísa, já tô apaixonado por vocês Opa. também, ó. Olha, eu vou falar. Muita história, hein, gente? Muita história. Pela história dos dois, cada um dava um programa Nossa, sensacional, viu? Mas junto foi brilhante, né? Com certeza. Eles são Não, o Tinder fez essa junção aí, ó. Ó, Deu esse empurrãozinho. né? quero nesse casamento, hein? Quero nesse casamento. Gente, muito obrigado. Parabéns Obrigada. mais uma vez. E as portas estarão abertas aqui. Quem sabe o campeão aqui vir. Porque você já é um campeão da vida. Você também. Então, as portas aqui do PalpiteCast estarão sempre abertas. Espero vocês aqui numa próxima oportunidade. Quem sabe eu não volto aqui lá pra junho. Só não demora muito, aos 35, Se tá eu- vendo? Se eu for agora em junho, tem o Campeonato Sul-Americano, né? Boa. Eu preciso receber a classificação internacional para ser convocado pela seleção brasileira, né? Mas assim, eu tenho índice para ser convocado, né? Eu sou um dos possíveis homens que podem ser convocados e que alta probabilidade de convocação pela seleção brasileira, né? Se eu for classificado antes da data legal, hein, de cara? convocação, né? Então, quem sabe eu não volte aqui com uma Vai medalha voltar. Estaremos na torcida, né, Vai Pia? voltar. E fora, Fala com o Marcelão, ó, consegui, já tá de volta aí. É né? isso aí, tamo junto. e fora que o objetivo, né, são as Paralimpíadas de 2028. Com Então, certeza.
Espero Vai que a trazer gente medalha pra volte nós, né? Los contando a Angeles história. 28, né? É. Los Angeles Vai conhecer 28. Los Angeles. Medalhista olímpico, olha que legal. Eu não tenho, chega assim, eu tenho um amigo que é medalhista olímpico. Eu vou ficar nojento demais, eu vou te falar. E queria agradecer vocês também pelo convite. Foi um prazer vir aqui, poder contar um pouquinho da nossa história. Porra. E espero que pessoas que possam, né, valorizar mais a educação, o esporte, a saúde, possam se inspirar na nossa história e de outras pessoas, né, que passam por situações parecidas para melhorar essa questão no nosso país. Inclusive, parabéns, Paulo Scaff. O menino tá aqui hoje, ó, parabéns, nota E 10 parabéns que você quem fez por ele. viu, descobriu ele vendendo isso. chocolate também e entrou em contato com o Paulo Scaff. Parabéns, mas ele podia ter deixado passar batido, né? E ele não deixou. Então, isso, Foi. nota 10, parabéns. Senão Uma ele tá, iniciativa fez toda a diferença. É né? isso aí. Você vê que as pessoas às vezes precisam de uma oportunidade de verdade para Mudou aproveitar. a vida. Né? E mudou a vida. E é isso que a gente espera dos nossos políticos, né? Então, se ele está aqui, Sim. tem essa história, eu adoro bater, eu tenho parado de fazer isso, eu parei um pouco de fazer isso porque isso me irrita muito. Eu bato muito em político, nessa vez eu tenho que tirar o chapéu, porque tá aqui uma vida que podia estar numa situação completamente Transformada. diferente, foi transformada. Parabéns, Paulo Scaff. Bom, um abraço mais uma vez, obrigado por terem vindo. E até a próxima, pros dois. Até a próxima. Quem sabe até De aliança já nas mãos na próxima? Não, Ah, tem A aliança na direita a gente casa- já tem, né? Vamos Casar ver. na mão esquerda. Vai mudar. Casal simpático. Ó, já acertamos o casamento. Aqui. Não, a gente já sabe quem vai filmar, tá aqui o Pedro. O Pedrão vai ser o cinegrafista, o Cinegra, né? Já sabe quem vai roubar o primeiro brigadeiro, tá aqui também. Olha. Marcelão, vamos nessa? Irmão, A pizza Parabéns, já tá no forno já. É isso aí. Espero que você tenha gostado. Deixe o like, compartilhe. Duas grandes histórias aqui desses personagens do povo brasileiro que luta, que vai à luta todos os dias e acredita até o fim. Grandes histórias, duas grandes histórias e agora histórias aí unidas, né? Feliz 2026 para você. Ano que vem estaremos de volta. Dia 9, é isso? é isso aí. Forte abraço. Abraço, gente. Até mais. Se Deus quiser.